Fala pessoal. Bom, hoje eu vou trazer um vídeo diferente para vocês. E como assim diferente? Eu vou fazer uma tier list dos jogadores contratados pelo Fluminense do período de 2023 até agora. E você vai perguntar, por que isso? Então, nosso vice-presidente de futebol, não, de futebol não, nosso vice-presidente do clube, o vice-presidente do Fluminense, Matheus Montenegro, que inclusive é o candidato à presidência do Fluminense nessa próxima eleição de novembro de 2025. Ele foi no canal do Grande Vilela, que é o Viajante Tricolor, e fez uma entrevista, uma conversa. E nessa conversa ele falou que as contratações do Fluminense nesse período de gestão são muito mais positivas do que negativas, né? Um balanço das contratações. E eu quero botar isso à prova, né? E eu não vou botar à prova todas as contratações da gestão Mário Bittencourt. Eu vou botar as contratações que ele estava participando, porque como ele mesmo disse, como ele está lá dentro, quando ele está lá dentro, ele participa, não necessariamente de todas as decisões, mas ele participa de algumas. E como ele está no grupo, ele não vai terceirizar a culpa. Ele aceita a culpa porque é um grupo. Então a decisão foi tomada em grupo, ele vai participar tanto das glórias quanto das coisas que são infortunas. E bom, para explicar um pouco como eu vou categorizar essa lista, a gente tem essas divisões aqui: excelente, ótima, ok, ruim e péssima. A excelente, eu estou procurando as contratações que excederam completamente as expectativas, que foram transcendentes. Você recebeu muito, muito mesmo pelo pouco valor que você pagou, enfim, ou que você exerceu ali naquela de esforço para ter aquela contratação. Até o péssima. O péssimo é quando você perdeu. Você não, praticamente não ganhou nada e você gastou muito, né? Então, vamos lá, aos poucos a gente vai começando essa trajetória. Aqui a gente vai ter a contratação primeiro do Keno. Aqui é autoexplicativa, o Keno foi uma ótima contratação. Aí você vai perguntar, por que não foi uma excelente? O Keno, no ano da Libertadores, deu 2 assistências na final, foi super importante em diversos jogos, pô, rendeu bastante no Fluminense. Eu digo ótima porque o Fluminense teve, o Keno teve um ótimo 2023, ajudou de uma forma incontestável, mas ao mesmo tempo no ano de 2024 e no ano de 2025 ele basicamente não existiu. Ele jogou muito pouco, ele quando jogou pouco contribuiu e é um salário alto no Fluminense. Então ele deixa de, e além disso, né, ele é um jogador velho, né? Já tá mais velho. Então a gente não vai ter um potencial de revenda com ele. A gente pagou em torno de 1 milhão de euros para o Atlético Mineiro. Eu acho que foi um valor justo, bom, e pelo rendimento dele em 2023 foi ótima contratação. Essa é a minha ideia do Keno. Guga, ok. Você tem um valor até maior, você paga mais pelo Guga do que pelo Keno. Foi uma compra em conjunto, né? Você comprou os dois atletas. O Guga você pagou mais, né? 1,5 milhões de dólares, euros, né? Que dá pouco mais de 7, 8 ali, entre 8 milhões de reais. E você teve um atleta que era jovem na época, né? Em 2023, que teve suas atuações importantes, mas nunca conseguiu dar um passo maior, nunca conseguiu fazer sombra no Samuel Xavier. E eu acho que para um jogador que tem um potencial que era esperado do Guga, que foi de seleção de base, e você pagar um valor desse e você ter esse jogador que não consegue nem fazer a sombra no seu titular de 35 anos, é complicado, né? Ele teve jogos muito bons, excepcionais, que ajudaram muito o Fluminense. Ele entrou em fogueiras como na final do contra o Flamengo, do 4-1. Samuel Xavier é expulso no primeiro jogo, ele entra no segundo, a gente ganha de 4-1. Ele tem uma ótima atuação. Ele entrou na semifinal do Libertadores. Tudo bem que ele não foi bem, mas também não foi mal, não comprometeu.
Ele entrou na final da Libertadores, quase fez um gol, né? Na prorrogação. Então, assim, ele tem suas atuações. No primeiro turno desse ano contra o Vasco, ele faz um golaço e faz uma ótima atuação. Eu acho que até a melhor atuação dele com a camisa do Fluminense. Ele fez esse golaço e a atuação dele, ele realmente estava mordido com o Diniz, porque, pra quem não sabe, ele tipo, tinha um problema com o Diniz. Eu não sei o porquê exatamente, eu consigo imaginar, mas ele e o Diniz era um problema sério. Enfim, então eu digo ok porque ele, ao mesmo tempo que teve essas atuações boas, teve atuações péssimas, horrorosas. E não necessariamente todas em jogos decisivos, mas, por exemplo, se você pegar nas semifinais do Mundial, ele teve uma atuação muito ruim, né? Ele comprometeu o lado direito do Fluminense, né? Então, ao mesmo tempo que ele tem boas atuações, ele tem atuações ruins, então ele fica elas por elas, né? Então, ok. Lima, uma ótima contratação. Valor baixo, ajudou bastante no ano de 2023. 2024 fez um ano irregular. 2025 também muito mais para ruim do que irregular. Então, mas foi uma contratação de um valor baixo. É um jogador útil que faz várias funções. A torcida pega no pé dele há muito tempo e às vezes com um certo quê de excesso, né? Não necessariamente era justo pegar no pé. Esse ano era justo, mas nos anos anteriores até, assim, eu não conseguia, eu conseguia entender o porquê, porque o Lima é um jogador que tem umas decisões dentro do jogo. Ele é um tipo de jogador que ele não enche os olhos. Então, é um jogador muito básico, muito operário da bola. Então, você não tende a cair nas graças da torcida quando você é esse tipo de jogador. Mas é um jogador útil que fez valer o seu valor de compra, não tem um salário alto. Enfim, uma ótima contratação. Jorge, péssima, né? É, eu vou. Eu acho que eu entro entre péssima e ruim, mas eu acho que o péssima é o que se deu pós a contratação do Jorge. Você não gastou na contratação do Jorge, mas ele tinha um salário dele, que é um salário alto, que ele vinha do Palmeiras, e ele se lesionar logo no início do Carioca. Acho que ele tinha o quê? Não deve ter completado quantos jogos pelo Fluminense? Eu vou pesquisar aqui. Bom, voltei com a informação. O Jorge jogou 4 jogos pelo Fluminense. Então, você ficou com o jogador por 4 jogos e você pagou o salário dele durante um ano, né? Porque ele se lesionou e você teve que pagar o salário dele alto durante meses e meses e meses. E ele não voltou a atuar mais pelo Fluminense. Depois ele foi emprestado pelo Palmeiras ao Santos. Enfim, depois foi parar, acho que no CRB. Enfim, desapareceu do mapa. Um jogador que veio para aparentemente tomar a posição da lateral esquerda, não serviu de nada, né? E aqui eu não tô falando da pessoa, eu tô falando do jogador, do profissional. O profissional não rendeu no clube uma contratação que foi, infelizmente, péssima. Marcelo, excelente. Aqui a gente está falando de, além da mentalidade vencedora, do que ele propôs em campo pelo Fluminense e assim, da mídia que ele trouxe pro Fluminense, na visibilidade que ele trouxe pro Fluminense, é uma coisa tão grandiosa, mas tão grandiosa que, assim, qualquer coisa que ele tenha feito depois, no ano de 2024, que com certeza foi um problema, é uma coisa para ser repreendida, eu acho que, assim, não consegue manchar o suficiente para tirar ele excelente. O Marcelo simplesmente veio com um salário baixíssimo pro jogador do status dele. Pô, assim, uma coisa merreca. Basicamente nada. Claro, para nós, meros mortais, é um salário
excelente, é um absurdo. Mas pra ele, pro jogador do calibre do Marcelo, craque mundial que tem mais de 60 milhões de seguidores no Instagram, é nada, né? Então, assim, o que ele trouxe pro Fluminense é muito mais valioso do que a gente poderia retribuir pra ele. Então, o Marcelo foi, assim, ídolo da instituição. Ele realmente, ele junto com o Felipe Melo, com essa mentalidade vencedora, tem como a gente medir isso direito. É uma coisa intangível. Vitor Eudes, uma contratação ok. Na verdade, é assim, eu não posso falar que ela é uma ótima contratação, porque ela poderia ter sido ótima. Porque ele estava se mostrando um bom zagueiro. Mas, infelizmente, o cara estava envolvido com a aposta. Aí, complicou, né? Complicou a vida dele, complicou o Fluminense, porque o Fluminense fosse um zagueiro, que era promissor. E, assim, não tem muito o que falar. Vitor Eudes, uma contratação ok, um goleiro que veio para ser reserva, e é reserva infinito. Quando entrou, não foi super bem, mas também nunca foi super mal. Ele teve até uns momentos bons, ele pegou um pênalti no Carioca, ele teve algumas atuações umas atuações boas contra a União Espanhola lá, que o Renato Gaúcho leva o time completamente reserva, inclusive ele reserva, né? Porque nem ele viajou. Foi o assistente dele. E ele fez uma boa atuação, salvou o Fluminense em alguns momentos, até a falha ruim, horrorosa do Thiago Santos. Então, ok, né? Um goleiro que a gente não tem perspectiva dele ser um futuro titular, mas também não é um cara que prejudica o Fluminense. Diogo Barbosa, ok. Diogo Barbosa, ao mesmo tempo que ele teve uma ótima participação no Fluminense em 2023, participação em 2024 é ruim demais. Ele, junto com o elenco do Fluminense, prejudicou demais as atuações do clube, que botou o clube naquele buraco. Eu acho que, como ficaria elas por elas, além do mais, ele, assim, apesar dele ter uma boa. Por exemplo, ele entrou na fogueira lá contra os Argentinos Júnior, quando o Marcelo é expulso. Ele jogou bem contra o Olímpia. Na semifinal da Libertadores, ele já não joga, porque é o Marcelo. Nas finais, ele entra contra o Boca Juniors e perde um gol no último segundo do tempo regulamentar, que daria o título ao Fluminense. Então, assim, se o John Kennedy não faz aquele gol, ele seria o vilão da história, né? Porque poderia ser o vilão da história. Enfim, então eu acho que ele tem momentos bons, momentos ruins. Vou deixar como ok. Daniel, ruim. O jogador que não contribuiu para muita coisa. E é isso, você não tem muito falado do Daniel no Fluminense. Eu acho que parece que foi uma contratação mais para você ter uma opção e, ao mesmo tempo, fazer um acordo financeiro, porque, se eu não me engano, o Fluminense estava devendo alguma quantia para ele. Você faz esse bem bolado, né? Você contrata ele de volta e dilui ali no salário dele, enfim. Léo Fernandes. Péssima. Léo Fernandes não jogou direito. Quando jogou, foi muito mal. A única coisa que ele fez bem é enganar a gente. Porque quando ele entra no segundo tempo contra o Flamengo, parece um mini craque. Entrou jogando muita bola. Entrou no segundo tempo, os 27 do segundo tempo. E entrou bagunçando. Isso e o jogo contra o Cruzeiro, que ele faz um golaço de falta. E também dá uma assistência pro Samuel Xavier no jogo contra a Argentinos Júnior, que o goleiro é expulso, eles não tem mais substituições, entra um jogador de linha no gol, ele dá uma ajeitada de cabeça pro Samuel Xavier. Então, mas ao mesmo tempo, a gente pagou pelo esse empréstimo, né? 3,3 milhões de reais que a gente pagou pelo empréstimo, então
não foi um bom dinheiro investido. Lelê é um jogador que também enganou todo mundo com aquele jogo contra o Atlético Mineiro. América Mineiro, que ele faz um gol e dá uma assistência. Ele parecia ali quando ele entrou, ele parecia um craque. Mas, infelizmente, não rendeu muito. Foi um valor que foi pago que a gente teve que depois comprar o Lelê. Então, eu acho que foi uma contratação ruim. Eu não botei em péssima porque não foi um valor tão alto. E ele tava para ser vendido pro Japão, só que rolou algum problema ali. Não sei de inscrição, enfim. Agora ele tá no Atlético Goianiense. Talvez ele esteja vendido ainda e a gente recupere esse dinheiro. Mas por enquanto, ruim, porque a gente não conseguiu vender ele, a gente não conseguiu recuperar o dinheiro investido. Giovanni, ruim. Assim, ele vem para empréstimo, salário baixo, não tinha muito o que você pedir e esperar, era uma aposta que não se concretizou. Mesma coisa com o Piranha. Ele até, assim, Piranha, ele rendeu até um dinheirinho pro Fluminense, ele fez um gol na, na final da Taça Guanabara, né, contra o Flamengo. Então, eu acho que teve seus momentos e quando ele foi vendido pelo Santos, né, que ele estava emprestado pelo Santos, o Fluminense teve uma taxazinha de vitrine, então eu acho que no OK funciona. Thiago Santos é ruim, porque ele tem um salário alto, ao mesmo tempo que ele contribui em certas partes, e o pessoal fala que ele contribui muito pro grupo, mas mesmo assim a gente não consegue ver isso, né? E muitas vezes o grupo faz algumas vergonhas, como o jogo contra o Vasco, então não tá essa contribuição pro grupo às vezes não tá dando tanto certo, né? E tem contrato renovado até o final de 2026. Um jogador que foi transferido para zagueiro pelo Diniz, depois voltou a ser volante com o Renato, porque o Renato simplesmente cismou que ele ia jogar de volante. Teve atuações tenebrosas e, ao mesmo tempo que é um jogador que teve seus momentinhos, ajudou, mas teve momentos terríveis, tenebrosos. Eu lembro de um pênalti que ele comete contra o Botafogo no Carioca, que ele simplesmente atropela o jogador do Botafogo, é um garoto, que o garoto já não estava nem conseguindo direito dominar a bola, ia sair pela linha de fundo. Ele atropela o garoto como se fosse um completo sem cérebro, assim, uma coisa inacreditável. Eu fiquei, assim, eu tento ser comedido nas críticas porque é um ser humano, é um profissional, é um pai de família, tem, assim, a gente tem que respeitar. Mas aquele lance dele foi indefensável, uma coisa tenebrosa. Parecia que ele não estava pensando. Ele simplesmente desligou o cérebro dele e foi em direção à bola. Enfim, uma contratação ruim justamente por isso, que é um dinheiro muito gasto. Você ocupa um espaço de jogadores da base e eu não vejo muito que pode manter, né? Ele em outras categorias. Ionia, ok, porque ele entrou no... Cara, o Ione, ele fez um gol no Flamengo, naquele empate, e ele deu o passe pro corta-luz do JK e o gol do Cano na virada no Beira-Rio. Então, só disso ele se pagou, né? Ele, claro, não vai ser uma ótima contratação, porque não chega a isso, porque as atuações dele são horrorosas, tirando esses dois pontos específicos. Mas é um jogador que tá no mesmo bolo do Daniel, que acho que veio mais para acertar as contas do Fluminense e não necessariamente tá ali para agregar muito. Tanto que logo depois de 2023, no ano seguinte ele foi emprestado, ele não foi utilizado pelo Fluminense.
Outro que desapareceu do mapa. Eu acho que ele foi emprestado pro Paysandu, não sei pra onde, e desapareceu, não sei onde ele tá. Marlon, ruim. Empréstimo, um jogador que veio pra simplesmente tomar a posição do Felipe Melo, pra você ter uma zaga móvel, jovem, forte, rápida. E ele teve atuações que você se questionava se o jogador, como esse jogador conseguiu ir para a Europa, né? Porque o Marlon, é, assim, eu ficava impressionado que a dificuldade dele de entender linha, ele ficava muito perdido com o Diniz. E assim, a trajetória final dele, ele, pô, erra demais. Assim, eu ia botar péssima por causa dos erros dele, principalmente contra o Atlético Goianiense em 2024. E aquele lance com a torcida no jogo contra o Goiás. Mas no jogo contra o Goiás ele pediu desculpa logo depois, falou de cabeça quente. Enfim, eu consigo perdoar. E no lance contra o Atlético Goianiense, o time já era uma bagunça, foi uma falha. Mas como a gente não pagou pelo investimento, eu acho que o ruim tá de bom tamanho. Antônio Carlos, péssimo. Tenebroso. E agora a gente vai começar a entrar no ano de 2024. 2024 foi um ano, assim, que não é pra esquecer. As pessoas falam, pra esquecer? Não. É pra ser lembrado. Pra ser lembrado pra nunca mais ser repetido. Um ano de vergonha, um ano de. Assim, ficamos a um passo de uma tragédia inacreditável. Porque o Fluminense ser campeão da Libertadores de 2023 e ser rebaixado no ano de 2024 e ter que jogar a Copa do Mundo de Clubes em 2025 na Série B seria uma vergonha de um tamanho que fica difícil, assim, imaginar. Uma tragédia sem precedentes. Pior do que ir pra Série C. Antônio Carlos, péssimo. Você pagou pra ter esse jogador $500 mil, se eu não me engano. O jogador que foi tenebroso quando foi utilizado, desrespeitou a torcida no jogo contra o Atlético Goianiense e não agregou em nada. E já tá fora do Fluminense. Ele simplesmente foi emprestado. Eu não. Acho que ele foi emprestado pro Sport. Eu acho que ele não tá mais no Sport. Acho que ele já voltou pra MLS. Enfim, um jogador que não agregou em nada e só levou salário e o custo de aquisição dele. Então, uma contratação péssima. Terãs, péssima. Você gastou 2,6 milhões de dólares nesse jogador. Uma quantia altíssima. Para a época, né, no Fluminense, que até o Fluminense abriu os cofres, era uma contratação alta. Você utilizou pouquíssimo jogador. O jogador agregou em basicamente nada. E você teve que simplesmente achar um outro clube que aceitasse receber e pagar pelo salário dele. Logo, acho que eu não preciso falar mais nada, né? Um jogador que você pagou muito caro, você pagou um salário alto e você teve que procurar desesperadamente um time que aceitasse pagar o salário do Terãs. E você conseguiu o Penharol, enfim. Uma contratação horrível. Gabriel Pires, outra contratação péssima. Você não teve custo, porque você não pagou, né? Você não teve o custo de aquisição, mas você tem luvas, né? É um jogador que tem passagem na Europa, então tem rodagem e tem um salário alto. O jogador que ficou mais no DM do que à disposição do Fluminense. Um jogador que quando entrou parecia que estava de sacanagem. Eu lembro muito no jogo contra o Vitória que ele
Assim, o Fluminense tá querendo puxar um contra-ataque, a bola vai nele e ele dá meio que um toquinho de calcanhar e erra esse toque e dá um contra-ataque. Cara, assim, eu fiquei com ódio. Por causa de. Assim, cara, a displicência de um jogador com o clube na situação que ele tava. Que a lanterna, amargurando a lanterna, sendo o atual campeão da Libertadores. Cara, assim, não faz jus o salário que ele ganha, não faz o jus ao nome de atleta profissional. Então, assim, uma postura patética do Gabriel Pires no Fluminense e, assim, uma contratação péssima. Marquinhos, ruim. Ao mesmo tempo que ele. Ok. Porque ele teve uns seus momentos no Libertadores. Até teve gente cogitando: será que dá pra pagar? Será que dá pra contratar o Marquinhos? O Fluminense teria que pagar 8 milhões de dólares. Então, assim, uma loucura completa. É um devaneio. Mas ele teve seus momentos ali no início da temporada, ajudou na Libertadores, fez gol, fez assistência. Mas depois virou nada, né? Um jogador que tem força física, tem velocidade e que se propôs a cair a qualquer toque. Virou assim, não sei se ele virou, acho que ele sempre foi, né? Que a gente não tava vendo isso, né? Ele tava numa fase boa, então não tava demonstrando tanto. Cara, mas um Kaikai tão nojento, cara, uma coisa assim, tenebrosa. Uma coisa que tem que ser revista, cara, principalmente na base do futebol brasileiro. Se o jogador faz isso, você corrige imediatamente. Porque o cara, ele encostava nele, parecia que ele tinha medo de contato. E se encostasse nele, ele se jogava pra tentar arrumar uma falta, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Enfim. Assim, teve momentos terríveis, mas pelo momentozinho na Libertadores, ele ajudou na Libertadores, eu vou estar ok, e como foi também um empréstimo, sem custo de aquisição, eu boto nessa linha. Isso aqui tá de sacanagem, né? Esse goleiro que ele foi parar no ABC depois de sair do Fluminense, assim, você mostra o nível da contratação, que inclusive foi pedido pelo Fernando Diniz, bateu o pé, queria esse goleiro, um goleiro que saía, joga bem com os pés, mas que é um completo desastre, um goleiro que não tem nível para jogar na Série A do Campeonato Brasileiro, não tem nível para jogar na Série B, inclusive acho que não tem nível para jogar na Série C. Então, assim, é uma contratação inimaginável, uma coisa horrenda, patética, eu diria. Agora a gente entra no Douglas Costa. Meu Deus do céu. Douglas Costa. Um jogador que a única coisa boa que ele fez foi dar o passe pro pênalti sofrido pelo Renato Augusto. Tirando isso, uma nhaca. Um jogador com muita marra, pouca disposição. Um jogador aposentado que estava atuando no Fluminense. Tanto que, quando ele teve a rescisão, ele foi pro Sydney. E o Sydney depois teve uma rescisão com ele. Então, ele não conseguiu jogar nem na Liga Australiana, que é uma várzea. Assim, uma coisa assustadora. Facundo Bernal. Eu vou dizer ok. E eu tenho motivos. Apesar de ter esse recorte que eu tô fazendo é de agora, né? Até agora. Ele pode se tornar uma ótima ou até uma excelente. O Bernal tem potencial para isso. Mas no momento, é ok. Porque ele não teve grandes atuações, teve boas atuações, ajudou no Mundial, teve boas atuações no Mundial. Mas, assim, não agregou muito até agora, no geral.
não prejudicou muito também. Teve atuações terríveis, mas também não foram em momentos decisivos. Então, e como a gente não tem o valor total, eu acho que a gente tem 65% ou 55% do valor dos direitos econômicos do Bernal. E como a gente pagou em torno aí de 3,3 milhões de dólares, enfim, a gente tá um valor próximo ali de 20 milhões de reais, assim, a gente tem que ter um retorno positivo nele, né? Porque se você pagou esse valor, você precisa, como você não tem o valor total do jogador, você precisa no mínimo dobrar, pagou nele, o que você vai receber de proposta, para você ter, assim, você não sair no prejuízo. Então, pra gente ter lucro com ele, ele vai ter que jogar muito mais do que ele tem jogado. Nonato, ok, ajudou, foi um empréstimo que você não foi sem custos, você ele tem um valor de aquisição baixo, ele ajudou, mas também teve suas falhas. Eu não conseguiria botar em ótimo, apesar das boas atuações dele no Mundial, porque ele não ajudou tanto como Lima e como Keno. Eu acho que para ele chegar no ótimo, ele teria que ter ajudado mais. Até porque, né, ele perdeu também, teve momentos ruins, né? Contra o Grêmio, ano passado, o jogo tava 2-1 e ele poderia ter matado o jogo. Ele cara a cara com o goleiro e ele perdeu o gol, né? Então, assim, eu acho que na minha opinião, ele tá em ok. Fuentes, ok. Teve algumas atuações que a gente achava que a gente tinha, pô, achamos nosso lateral esquerdo. Mas depois da lesão, ele simplesmente desaprendeu a jogar futebol, né? O cara que tem uma qualidade para passe, um cara que tem qualidade para esses passes progressivos, como ele demonstrou no jogo contra o Palmeiras no final do ano, contra o Cuiabá, contra o Flamengo no início do ano, desse ano, enfim, que infiltra muito bem, que você tem uma verticalidade muito boa com ele. Você, depois disso, depois da lesão, você perdeu tudo isso e ele basicamente, além de voltar a estaca zero, voltou. Acho que é uma estaca negativa. Ele tem tido atuações muito ruins, mas eu acredito no potencial dele. Então por isso que eu não vou falar que é ruim, porque eu acho que ele tenha muito para evoluir. Dispensa comentários, poupa tempo, né? Thiago Silva salvou o Fluminense 2024, ídolo máximo, cara que carregou esse time nas costas durante o ano pra a gente não passar uma vergonha histórica, a pior vergonha da história do Fluminense, que seria ser rebaixado ano passado. Ignacio, vamos falar ótima, porque ele teve seus momentos, mas não teve seus momentos ruins, não teve muito, não conseguiu demonstrar muito. A gente pagou um valor relativamente alto por ele, acho que foram em torno aí de 2 milhões de dólares, 2 ponto alguma coisa. Então, assim, eu não acho que ele fez valer todo o que a gente pagou nele, mas ele também não fez mal. Eu acho que é um jogador que tem potencial, às vezes é tirado pra merda pela torcida, e eu acho que vale a pena segurar o julgamento nele por enquanto. Lucumir, péssima. Péssima não, né? Ruim. Porque foi sem custo. Não sei se foi sem custo, acho que a gente pagou uma quantia, mas muito pouco. Jogador que quase não jogou, não agregou em muita coisa, praticamente não agregou em nada, mas não prejudicou muita coisa. Então, foi um teste, não deu certo, segue o jogo. Mano, eu botaria em excelente, porque ele ele foi uma das figuras principais de não fazer o Fluminense se rebaixar no ano passado. Mas o ano de 2024 ele erra muito. Tem atuações assim
muito complicadas. E por culpa dele, né? Ele que perde o vestiário. Mas, assim, cara, eu tô quase botando em excelente, mas eu acho que excelente você tem que ser uma coisa extraterrestre. Ele foi contratado por um trabalho, ele fez muito bem esse trabalho, a gente tem que ser muito agradecido ao Mano Menezes, mas é isso também, né? Foi uma ótima contratação. Renato Augusto, péssima. Tem muito a explicar. Não jogou quase nada no Fluminense. Teve o único momento dele foi fazer um gol contra o Atlético Mineiro, que a gente tomou um empate depois, 2-2, e sofreu o pênalti na final da Recopa. Mas, tirando isso, um salário altíssimo, jogador que ficou, sei lá, uma temporada e meia no Fluminense recebendo um salário que ele não agregou em basicamente nada, porque ele se machucava e quando jogava não rendia nada. Infelizmente, porque eu sou um fã do futebol do Renato Gaúcho e. Renato Augusto. E ele acabou. Tanto que quando ele. Antes de ir pra Copa do Mundo de Clubes, nas vésperas, ele se aposentou, né? Viu que não dava mais, não tava aguentando. Então foi dinheiro gastado fora, né? Salário altíssimo pra nada. René. René foi uma contratação ok. Eu acho que ele teve seus momentos bons, teve seus momentos ruins, ajudou bastante, mas também ele não é um cara que eleva a situação da lateral esquerda do Fluminense. Ele não tem potencial para evoluir, ele é esse jogador, ele é um jogador que é bem regular, mas tem algumas vezes que ele pode falhar, ele já mostrou isso nos outros clubes que ele atuou, e ele pode entregar uma classificação. Os colorados que, né, tem muita raiva do René, porque ano passado ele ajudou bastante o Fluminense. Ele teve duas falhas, pô, assim, bizarras no primeiro jogo no Maracanã, que ocasionaram um dos dois gols. E no. Até que não é culpa dele, né? Mas ele não conseguiu tirar a bola do John Kennedy, né? Que ele fez de cavadinha. Enfim. Acho que não preciso comentar muito sobre isso. Cara, o Kevin Serna é uma ótima contratação. Eu até botaria em excelente, mas eu não sei como o Serna vai ser vendido, né? Porque, assim, pra mim o Serna é o tipo de jogador que você valorizou muito e o ideal seria vender ele, porque ele não, até ele tem para onde crescer. Ele não é tão velho assim, mas eu acho que se você não vender para dentro do Brasil, vender para dentro do Brasil, eu acho que eu não venderia, porque eu acho que ele pode ser um jogador que pode machucar a gente depois, mas se vender para fora do país, vender para a Arábia, mercados alternativos, eu acho que tem como o Fluminense fazer um dinheiro e ele é muito útil, um jogador voluntarioso que, porra, traz uma alegria pro jogo. Eu gosto muito do Serna, eu acho que ele seria uma excelente contratação, mas não é porque, como eu falei, só o supra-sumo do supra-sumo e tem que trazer mais do que o campo. E, assim, ele quase entra no excelente porque ele salvou o Fluminense também. Ele é um dos caras que salvaram o Fluminense. Se não fosse ele, o Fluminense estava rebaixado, com certeza. Agora a gente vai entrar no ano de 2025. Paulo Baia, ruim. Foi empréstimo, não gastou nada, mas também não ajudou muito. Ele teve jogos ruins, que ele entregou inclusive um gol pro Botafogo. Tava 1-0, o Fluminense estava pressionando, teve um pênalti sonegado inclusive no Arias, e ele simplesmente dá um passo para trás errado e entrega o gol pro Salvarino. 2-0 Botafogo, acabou o jogo, né? Ele fez um gol contra o Inter, quando tava 1-0, ele simplesmente sacramentou o jogo, né? Chute fora da área, o goleiro faz uma falha bizarra e ele faz aquele gol. Acho que não tem muito o que falar além disso. Ele não agregou muito, mas também não prejudicou muito. Até botaria em ok. Acho que é justo. Expectativas não eram boas pro Paulo Baia. Ele também não. Ele fez um pouco, mas
prejudicou também. Eu vou. Como assim? Como as expectativas não eram altas, eu vou deixar ele no ok. Canóbio, ótima contratação. Apesar do valor altíssimo pago pelo Canóbio, ele, assim, ajudou muito o Fluminense, principalmente nos mata-matas. Na Sul-Americana, ele basicamente carregou o Fluminense, né? Fez gol, tava fazendo gol em todas as fases, fazendo golaços, inclusive, com a América de Cali, né? Inclusive no jogo contra o Lanús, ele faz um golaço de voleio. Pena que ele não tem, assim, uma capacidade de habilidade que corresponda com o nível técnico e o nível de excelência física que ele tem. Eu falei que o Canóbio tem nível técnico, tem, gente, ele é um cara que tem fundamentos. As pessoas às vezes confundem habilidade com técnica. Técnica é aquilo que é o fundamento da bola, fundamento do futebol. E o Canóbio tem isso. Por exemplo, o Serna é um cara habilidoso. Ele tem umas puxadas, ele tem uns dribles, ele tem umas tiradas. Mas ele é um cara que é desprovido de técnica. Ele não tem base e isso mostra. Às vezes ele erra domínios fáceis, às vezes ele se embola com a bola. Isso aí é erro de técnica, erro de fundamento. Inclusive, a gente tomou um gol. O gol do Vasco, né? Que ele perde a bola, foi um erro de domínio dele. Que é basicamente isso, você não dominar a bola corretamente. O Canóbio não. O Canóbio tem essa condição de domínio, bola no alto, bola embaixo, bola rápida, bola difícil. Ele domina muito bem a bola, consegue progredir bem com a bola. Claro, às vezes tropeça, às vezes perde a bola. O que acontece? Ele não é um cara habilidoso, mas é um cara técnico. É um cara que tem os fundamentos do futebol e tem uma condição física e uma raça inigualável. O cara é realmente um trator, um cavalo de trabalho mesmo. Então, eu acho que ele é uma ótima contratação para o futuro do Fluminense, inclusive, porque você ter ele no elenco é muito útil. Agora a gente vai falar do Everaldo. Bom, Everaldo é ruim. Por quê? Porque você vende o Cauã Elias, que é o seu 9, né? Você apresenta ele como o 9 da temporada, faz um post e, sei lá, uma semana depois ele é vendido. Aí o cara que vai assumir esse posto é o Everaldo. O Everaldo, que é um jogador que é conhecido por não entregar gols, é um jogador que ajuda muito no ataque, é um jogador voluntarioso, mas que não é artilheiro. Então você substitui um cara que tem potencial de artilharia, um cara que é prodígio da base, por um cara que é um operário da bola, que não vai te entregar o que você precisa dele. Gols. Porque você já vinha de um 2024, um Cano, uma fase terrível, e você meio que... E o 2025 dele seria uma incógnita, né? E se mostrou um 9 que a gente precisava, né? A gente precisaria de um 9. A gente precisa ainda, né? E o Everaldo não se mostrou esse cara. Ele teve até momentos bons contra o Inter, que ele faz os 2 gols na ida. E na volta ele dá uma assistência ali, ajuda o Canóbio, né, pra fazer o gol. Então, eu acho que eu não botaria em péssima, nem ok, nem ótima, nem excelente. Mas pela expectativa e pela necessidade do clube, você contratar o Everaldo como homem-gol é complicado. Agora, eu acho que eu vou irritar muito a torcida do Fluminense, porque tem muita gente que não gosta do Freitas. E, assim, na minha visão, ele tá em ok, tá? Mas tá bem lá pra cima, com a possibilidade de ir pra ótimo. Por quê? Me ouvem. Me ouçam primeiro. Me ouçam, por favor. O Freitas, cara, você consegue ver exatamente o que o scout do Fluminense achou nele. Cara, o cara tem uma bola longa excelente. E não, assim, você analisa não necessariamente só pela porcentagem de acertos.
Porque, assim, o cara é jovem, ele tem 25 anos, ele vai errar. Ele tá numa liga muito mais complicada, muito mais difícil do que a liga peruana. Então, isso aí acontece, ele vai evoluir. Essa é a primeira temporada dele no Fluminense. É, ele é um cara que, na bola longa dele, ele pega muita velocidade. Cara, assim, é impressionante a força dos lançamentos dele. A bola chega muito rápido, muito forte. Então, o que isso é positivo pro jogo do Fluminense ou de qualquer time que tenha um Freitas e tenha um jogador com essa característica? Você pega o time no contrapé, porque se você faz o lançamento, a bola viaja, você tem um tempo do lateral ou do zagueiro acompanhar e marcar o jogador que vai receber essa bola. Quando essa bola vem rápido, você não tem esse tempo. O jogador, o ponta, o atacante, ele tem essa capacidade de dominar a bola e ter um campo, um espaço para trabalhar com muita facilidade. Então, cara, eu acho que o Freitas é muito subestimado pela torcida do Fluminense. Ele é um jogador que é muito corajoso, tem muita disposição de jogar, de, de tentar e por, ser, por ter essa qualidade, por ter essa disposição de testar, de jogar e sair jogando, ele tem a possibilidade de errar muito. E é o que acontece com ele, né? Ele parece um zagueiro merdeiro porque ele tenta muito e acaba errando. Mas, assim, eu acho que é uma coisa que você tem que ser lapidada. É um jogador que é muito raçudo, é um jogador que se entrega dentro de campo, de entrega de corpo e alma pro time. Eu gosto muito dessa característica do Freitas. Ele no final do jogo, ele tava puto, porque o time do Fluminense estava uma merda e ele estava realmente revoltado. Tanto que ele até discutiu ali com o Diniz no final do jogo. É um cara que, assim, é competitivo e eu gosto disso no zagueiro. Zagueiro maluco, zagueiro porra louca e zagueiro que, tipo, tem essas qualidades físicas. É um zagueiro rápido também. Ele não é um zagueiro ágil, mas ele é um zagueiro rápido. Ágil, que eu digo, ele não se movimenta, assim, em curto espaço, troca de direção com muita facilidade. Mas ele é um jogador que tem velocidade. Então ele pode, num contra-ataque, linha alta, ele consegue recuperar bem na defesa, recompor bem a defesa. Então é um jogador que tem capacidade de sair, de ir para ótima, enfim, sei lá, quem sabe, né? Excelente, mas isso aí é potencial, potencial. Agora ele tá no ok porque ao mesmo tempo que ele tem jogos muito bons, muito bons, ele tem jogos muito ruins também. Enfim, Hércules, excelente. Jogador com idade para a Europa, jogador que a gente não pagou caro pelo valor que ele entrega em campo, um jogador que basicamente se pagou com os gols dele na Copa do Mundo. Eu acho que a gente não precisa muito elaborar com o Hércules. Hércules teve uma adaptação difícil no início do ano, mas depois que ele se adaptou, eu acho que assim ele tomou a posição para ele junto do Martinelli, e ele é um jogador que assim você pode contar com ele na questão física, na questão de aproximação de gol. Ele faz muito gol, né? Ele é um jogador que chuta muito bem. Ele é um jogador que pisa muito na área. É um jogador voluntarioso. É um jogador que tem um comportamento pro time muito bom. E é um cão de guarda, realmente. Claro, não vai jogar bem todos os jogos. Mas eu acho que, pelo valor que o Fluminense pagou, eu acho que é uma contratação excelente. Igor Rabelo, péssima. Igor Rabelo, não dá pra ver direito, né, o rosto dele, mas esse é o Igor Rabelo. Um jogador que não pode jogar não poderia jogar nas outras competições, né, que a gente já foi eliminado da Sul-Americana, mas se a gente estivesse jogando, ele não poderia ser utilizado, não pode ser utilizado na Copa do Brasil, e no único campeonato que ele pode ser utilizado, ele não está sendo relacionado. Então, é um jogador que não faz sentido, né? Você tem um jogador que você não pode utilizar direito e você contratar às pressas ele, né? Enfim, né? É um jogador que curioso a contratação dele, né? Tem a questão que ele é do mesmo empresário do
Riquelme Felipe, mas aqui eu não vou entrar em conspiração, né? Teoria da conspiração. Vou trabalhar com fatos e a realidade que eu sei. E a realidade que eu sei é que ele não é relacionado para a única competição que ele pode jogar. E então é um salário que está sendo utilizado para ele jogar, talvez, ser útil no ano que vem. Então, não sei, né? Não faz muito sentido na minha cabeça. La Vega. La Vega, ele tá no ok. Por quê? Porque ele não aparece, a gente pagou por ele. E o jogo que ele, tipo assim, teve uma oportunidade de verdade, porque os jogos que ele jogou, porra, com time alternativo do alternativo, eu não vou nem contar. Mas nos jogos que ele. No jogo que ele teve a oportunidade com um time de Série A, com um time mais organizado, com um time mais titular, ele jogou bem, cara. Ele contribuiu bastante pro time. Então, cara, eu não sei o que ele pode ser. Então ele é uma incógnita. Então eu vou botar em ok. Marcelo Pitaloga, cara, eu vou fazer uma. Tem como fazer uma nova. Vou fazer cinza. Não, essa aqui é verde. Essa aqui. É. Essa. Essa aqui vai ser. Interrogação. Interrogação porque a gente não sabe. Marcelo Pitaloga não jogou até agora. A gente não sabe o que ele pode produzir. E a gente sabe que ele veio de uma experiência fracassada. Eu vou retrair isso. Ele veio de uma experiência frustrada na Europa. Ele não conseguiu espaço no Liverpool. Foi emprestado para, sei lá, segunda divisão, terceira divisão da Escócia, segunda divisão da Escócia, oitava divisão inglesa, enfim. Emprestado para times muito pequenos, não conseguiu se adaptar. Então, ele é um prodígio da base. Ele é um goleiro muito jovem. Então, a gente não sabe o que pode ser. Então, eu vou botar interrogação. Liscano, eu acho que também tá para interrogação. Porque. Não, acho que eu vou botar em ruim, cara. Tá indo pra péssimo. Tá entre péssimo e ruim. Porque acabou de sair a notícia que ele não vai ser mais utilizado pelo Fluminense. Cara, vou botar em ruim porque é difícil. Porque assim, cara, ele não foi utilizado. Ele não pretende, o Fluminense não pretende mais utilizar ele esse ano. Ele vai ser emprestado de novo pro Paraguai, de onde ele veio. E o Fluminense pagou 5 milhões de dólares nele, cara. Ele tem. A mesma coisa, o Fluminense tem 55%, 60%, sei lá, uma quantia. Metade, quase metade, em torno ali da metade do valor dos direitos econômicos do jogador. Então, pra você conseguir o seu dinheiro de volta, você tem que vender ele pelo dobro, né? Basicamente o dobro. Então, cara, assim. É um dinheiro muito alto gasto com um jogador que não rendeu nada e. Mas assim, como ele tem um contrato longo, você tem a expectativa que talvez ele possa render alguma coisa no futuro. Porque no jogo que ele poderia render alguma coisa, ele teve o azar do Igor Rabelo ser expulso e no final das contas ele ter que pagar o pato e ser substituído, né? Então, eu não botaria em péssima. O que eu botaria em péssima é na gestão. Porque mandar ele de volta para o Paraguai é uma coisa, é um retrocesso. Ele tem que se adaptar ao nível de jogo maior, né? Então, empresta ele para um time de Série A, um Série B, um Fortaleza que talvez vai estar na Série B, muito provavelmente vai estar na Série B, que é um time organizado, um time que ele pode ser utilizado. Sei lá, cara. Eu acho que é um desperdício você mandar ele de volta para o Paraguai. Mas enfim, eu não vou botar em ruim porque, como ele é uma promessa, e ainda tem muito tempo de contrato, mas coçando o dedo, cara. Coçando o dedo pra ser péssima, pelo dinheiro gasto. Lúcia Costa, ótima contratação. Ótima. Brigando pra ser excelente. Eu só não boto em excelente porque ainda ele não. Assim, ele não tem uma janela muito grande de amostragem pra gente analisar
que ele pode entregar para o Fluminense. Mas nesse momento, é uma ótima contratação. O Fluminense não pagou, assim, o valor de mercado dele é alto, mas não pagou um absurdo. E ele simplesmente, o Fluminense virou dependente nos jogos que depois que ele, assim, você conseguiu ver que o Fluminense virou dependente dele, da criação dele, depois que ele ficou sumido ali contra o jogo contra o Juventude, que ele estava tendo controle de carga. O Fluminense basicamente virou um time inoperante. Então, assim, teve atuações excelentes. Foi roubado um gol dele contra o Mirassol, infelizmente. Mas eu acho que tem potencial de ser uma contratação excelente. Renato Gaúcho, cara, ao mesmo tempo que ele fez uma campanha histórica, tá pra história do Fluminense na Copa do Mundo, ele é um técnico que largou o barco na primeira crise. É um técnico que não estava querendo trabalhar. E é culpa da diretoria isso. Então eu acho que eu vou botar no ruim. Porque ao mesmo tempo que ele fez uma ótima campanha no Mundial, melhor campanha da história de um brasileiro no Mundial, né? Porque foi a primeira Copa do Mundo de clubes e o único semifinalista fora da Europa foi o Fluminense. Então você tem que dar o valor a isso. Mas, cara, assim, uma arrogância. Parecia que ele tava fazendo um favor pro Fluminense. Ele simplesmente largou o barco de sacanagem. Parecia que ele fez sacanagem o segundo tempo ali com o Lanús. Que era assim, só de pensar nesse título possível que era pro Fluminense, você tinha no próximo adversário do Fluminense, seria, se o Fluminense passa pelo Lanús, você tinha a Laú, que foi punida pela briga lá que teve com o Independente. Então o Fluminense ia jogar lá com os portões fechados. E aqui a Laú também não poderia ter torcida. Então o Fluminense poderia vender todos os assentos do Maracanã. Era uma oportunidade de tipo, fazer o recorde do Maracanã. Lotar o Maracanã e ir para uma final de uma competição que você tinha muita chance de ganhar, né? Enfim, por isso que que é tão dolorido essa eliminação pro Lanús. E esse cara, ele no primeiro momento de crise, ele largou o barco com uma arrogância, com um desmerecimento, assim, uma coisa covarde. O cara tava ali só pela glória, entendeu? Só pela glória. No primeiro momento que deu um problema, primeira crise, ele foi embora, meteu o pé. E largou pra quem. Largou o Soteldo, né? Largou o Soteldo. Vou botar ele em primeiro, porque depois de Renato, vem Soteldo. Porque o Soteldo é uma péssima contratação. Uma contratação cara, que pode se tornar ainda mais cara, que não rendeu nada no campo até agora. Nada, absolutamente nada. E, assim, é um jogador que você. Assim, pode ser um jogador útil? Pode. O Soteldo não é um pereba. Mas ele não joga bola bem. Assim, ele teve um período no Grêmio que jogou bem, sim, no ano passado. Mas, cara, sei lá, pelo valor, pelo histórico, pelo que ele não entregou até agora, ele tá no péssimo. E, assim, ele pode ser uma boa contratação no futuro? Pode, não sei. Nesse recorte, é péssimo. Santi, ruim. Jogador de valor alto, não entregou nada até agora, mas também não teve. Tem esse período de adaptação. Então, por enquanto, eu vou deixar na ruim, porque. Né? Também não é muito justo. Botar péssimo. Jogador que não agregou muito no futebol. Teve um bom jogo contra a Águia de Marabá. Tirando isso, jogos ruins. Não, mentira. Ele teve um jogo bom contra o Vitória. Ele jogou muito bem contra o Vitória. Mas ele, na saída ali do jogo do Lanús, reclamou da torcida. Então,
Sério. O cara não tem noção do clube que ele tá jogando, não tem noção da situação do clube que ele tá jogando, da história que a gente viveu em 2024, depois de viver um 23 tão maravilhoso. Então, sim, o, o Otávio tem que trabalhar pra sair desse posto aí de péssimo. Eu não vou estar ele na pior também, porque na última, porque também não é o caso. Zobeldia, eu acho uma contratação. Cara, eu gosto do Zubeldia. Eu gosto da ideia do Zubeldia. Mas ele tem errado com o Cano. Ele tem errado com a torcida do Fluminense. Mas como é um início de trabalho, eu não, eu não posso botar ele em ótima, porque ele teve uma atuação terrível contra o Vasco. Porque mesmo eu gostando do que ele propõe como jogo de ideia, que ele propõe, que ele propôs tirando o Everaldo da titularidade, botando o John Kenny para jogar, ao mesmo tempo ele tem segurado muitos jovens, né? E se você segura o jovem demais, ele nunca vai jogar, né? E como você pode formar o jovem se você não bota o jovem para ter as oportunidades de aprender, né? Porque errar também é aprender. Você vai falar, mas você não quer queimar ele com a torcida. Então bota ele num jogo que fora, né? Fora de casa, que ele não vai ter a pressão da torcida. Então, assim, não, mas de fora, o jogo que a torcida, aquele de visitante é mais difícil, mais tenso. Porra, aí não vai jogar nunca, né? Enfim, isso é uma coisa que me preocupa. Inclusive a entrevista dele bancando o Cano, não gostei. Eu espero que no próximo jogo contra o Internacional o Cano não jogue o John Kennedy. Enfim, por enquanto ele tá no ok. E é isso. Essa é a tier list que eu fiz das contratações do Matheus Montenegro. Você pode ver que tiveram diversas contratações ok, muitas contratações ruins, mais contratações ainda péssimas, né? Teve mais contratações péssimas do que ruins ainda. Você teve 3 contratações excelentes que, assim, foram sobressaentes. Tipo, você sobressaiu todas as expectativas. Teve algumas contratações ótimas e teve várias contratações ok, que não prejudicaram, mas também não, tipo, geraram muita coisa pro clube. Mas podem gerar. Então, com essa tier list, eu posso dizer que o Matheus está muito equivocado. Ele não errou, eles não acertaram muito mais do que erraram. Na verdade, tá para errar mais do que acertar. Então, eu acho que quando ele vem a público e falar esse tipo de coisa com uma certa arrogância, eu acho, ele ele se põe num pedestal para ser criticado. Bom, esse foi o vídeo. Foi um vídeo super longo, mas eu acho que é importante eu destacar cada jogador. Virou um podcast, mas é um tipo de vídeo que eu acho que é importante para a gente analisar a fundo o que foi o que foram essas contratações nesse período que o Matheus Montenegro estava ali na vice-presidência. E ele falou com tanta propriedade e eu fui analisar. E eu discordo muito da análise dele. Bom, é isso. Se você curtiu, se inscreve, curte o vídeo, compartilha, dá aí a sua opinião. Fala se você concorda comigo, discorda da minha lista. Acha que deveria trocar alguns jogadores. Enfim, lembrando, essa é só a minha opinião, não é a verdade absoluta. E é isso. Tamo junto e até a próxima.